E ainda constituindo o sistema nervoso central, nós temos a medula espinhal, que corresponde a um cordão de tecido nervoso que ocupa o interior do canal vertebral, se estendendo a partir do tronco encefálico. Como nós já discutimos anteriormente, a medula espinhal ela vai ser revestida pelas meninges e protegida pelas vértebras, e é a partir dela que vão se originar os nervos espinhais, que vão irrigar todas as estruturas que compõem desde o membro torácico, o tronco, até os membros pélvicos. E assim como acontece no encéfalo, a medula espinhal também é banhada pelo líquido cefalorraquidiano, também designado como líquor. Vale ressaltar ainda que o calibre da medula espinhal não é uniforme ao longo de toda a sua extensão. Ela apresenta duas áreas mais dilatadas que configuram as intumescências cervical e lombosacral. Essas áreas de intumescência correspondem a regiões onde ocorre uma emergência de uma maior quantidade de fibras nervosas, e essas fibras nervosas, após emergirem da medula espinhal, elas sofrem uma anastomose, constituindo o plexo braquial e o plexo lombosacral, respectivamente. Então, são áreas dilatadas da medula espinhal onde emergem uma maior quantidade de fibras nervosas. Outro aspecto interessante da medula espinhal é que a sua extremidade terminal ela é constituída por um conjunto de raízes nervosas que conferem à medula espinhal, a sua porção terminal, um aspecto como se ela estivesse se desfiando. E por isso essa região terminal da medula espinhal recebe a designação de cauda equina. Os nervos que se originam a partir desta cauda equina, eles vão inervar toda a região pélvica e também os membros pélvicos. Outro aspecto interessante, a medula espinhal ela não funciona única e exclusivamente como um canal condutor de impulsos nervosos. Na realidade, ela também participa do processamento de informações sensitivas, motoras e reflexos, que é o que acontece, por exemplo, no reflexo patelar. Quando você dá uma pancada no joelho, logo em seguida você tem uma resposta com extensão do membro pélvico, certo? Essa resposta ela é gerada a nível da medula espinhal, ou seja, esses estímulos não são encaminhados para o encéfalo. Isso é possível graças à presença daqueles neurônios associativos no interior da medula espinhal, fazendo então a conexão entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Outra questão interessante referente à medula espinhal é a disposição da substância branca e cinzenta que se dá de uma maneira inversa em relação ao cérebro. Então, enquanto no cérebro a substância cinzenta era mais externa e a substância branca era mais interna, na medula espinhal isso é o contrário. Então, a substância branca vai ser mais externa e a substância cinzenta vai ser mais interna. Lembrando mais uma vez que a substância cinzenta ela é constituída por corpos celulares de neurônios, enquanto que a substância branca ela é constituída pelos axônios dos neurônios. E na medula espinhal, a substância cinzenta ela se dispõe constituindo colunas. Então, nós teremos a coluna dorsal e a coluna ventral. Nas colunas que ocorrem dorsalmente, nós teremos os núcleos referente às fibras nervosas sensitivas, também designadas de aferente, enquanto que as colunas que ocorrem ventralmente, nós teremos os núcleos referente às fibras nervosas motoras, também designadas de eferentes, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa. Então, observem que os nervos espinhais, eles são constituídos por duas raízes. Uma raiz dorsal, constituída pelas fibras nervosas sensitivas ou aferentes, e uma raiz ventral, constituída pelas fibras nervosas motoras ou eferentes. Então, aqui nesta imagem ilustrativa, vocês conseguem observar que as fibras nervosas sensitivas emergem da coluna dorsal, constituindo a raiz dorsal, enquanto que as fibras nervosas motoras emergem da coluna ventral, constituindo a raiz ventral. E ambas fibras, tanto as fibras sensitivas quanto as fibras motoras, elas se associam
para constituir os nervos espinhais. Então, os nervos espinhais, eles são constituídos por feixes de fibras nervosas sensitivas e também motoras. Agora nós vamos conversar rapidamente a respeito da anatomia do sistema nervoso periférico. Então, como nós já vimos anteriormente, de acordo com a divisão topográfica, o sistema nervoso periférico ele é constituído pelos nervos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e os nervos espinhais que emergem da medula espinhal. Temos ainda os gânglios, que correspondem às regiões com acúmulo de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, os gânglios eles estão implicados em fazer a conexão entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. E temos ainda as terminações nervosas, que correspondem, na realidade, à extremidade terminal dos nervos, nas quais ocorrem receptores, e essas terminações nervosas elas podem ser sensitivas ou motoras. Nós conversaremos nos próximos slides a respeito dessas estruturas com mais detalhes. Então, relembrando, os nervos correspondem a feixes de fibras nervosas que nada mais são do que os axônios com suas bainhas de mielinas, reforçados ainda por tecido conjuntivo. E os nervos têm como função fazer a conexão de todas as estruturas que compõem o organismo do animal ao seu sistema nervoso, levando e trazendo informação. Lembrando que os nervos eles são constituídos tanto por fibras nervosas sensitivas ou aferentes, como também por fibras nervosas motoras ou eferentes. As fibras nervosas sensitivas estão implicadas na captação de sensações, de estímulos, enquanto que as fibras nervosas motoras estão implicadas em conduzir uma resposta gerada pelo sistema nervoso central até o órgão efetor. Então, todos os nervos eles vão apresentar uma raiz de origem dorsal e uma raiz de origem da coluna ventral. Então, dos 12 pares de nervos cranianos, 10 emergem do tronco encefálico, enquanto que 2 emergem praticamente do cérebro, do telencéfalo, diencéfalo, e o restante, que são os nervos espinhais, emergem da medula espinhal. Lembrando que os nervos cranianos eles vão inervar todas as estruturas da face do crânio, enquanto que os nervos espinhais vão inervar todas as estruturas que compõem o membro torácico, o tronco e o membro pélvico. Então, gente, os nervos cranianos eles estabelecem a conexão da pele e da musculatura que compõe o crânio, a face, com o encéfalo. Então, nesta imagem ilustrativa, vocês podem observar os pontos de origem dos diferentes nervos cranianos que ocorrem no corpo animal. Aqui, apenas por curiosidade, eu inseri essa tabela onde constam todos os 12 pares de nervos cranianos com seus locais de origem, de emergência, assim como as principais funções exercidas por cada um desses nervos. Só que não vamos entrar muito neste mérito, é apenas por curiosidade. Agora, os nervos espinhais, eles têm a mesma constituição dos nervos cranianos, ou seja, eles são compostos por uma raiz dorsal e por uma raiz ventral. Ou seja, os nervos eles são compostos por fibras nervosas sensitivas e fibras nervosas motoras. A diferença é que os nervos espinhais estão implicados em realizar a conexão de todas as estruturas do corpo do animal, com exceção ao crânio e à face, estabelecer a conexão dessas estruturas com a medula espinhal e, consequentemente, com o encéfalo, Então, estabelecer a conexão de todas as estruturas que compõem o corpo do animal, com exceção do crânio e o sistema nervoso central, tá? Então, os nervos espinhais, eles vão inervar as estruturas que compõem os membros torácicos, as estruturas que compõem o tronco e as estruturas que compõem os membros pélvicos.
Vale ressaltar ainda que esses nervos espinhais que emergem da medula espinhal, eles guardam uma correlação topográfica com relação às vértebras, né? Então, nós teremos os nervos espinhais cervicais, que se originam, né, no trecho da medula espinhal que encontra-se protegido pelas vértebras cervicais. Nós teremos os nervos espinhais torácicos, os nervos espinhais lombares, os nervos espinhais sacrais e os nervos espinhais coxígeos. Estando correlacionados, portanto, com o trecho da medula espinhal do qual esses nervos emergem e, consequentemente, correlacionados com o tipo, né, a região da vértebra que protege esse trecho da medula espinhal. Agora, como nós já vimos anteriormente, as terminações nervosas correspondem a ramificações na porção terminal dos nervos. Elas podem ser motoras ou sensitivas, também designadas sensoriais. As terminações nervosas motoras ocorrem nas fibras nervosas motoras e elas estabelecem contato com órgãos efetores, que pode ser o músculo ou glândulas, como por exemplo. Essas terminações nervosas motoras elas podem ser ainda de dois tipos. Somáticas, quando elas estabelecem conexão com o músculo estriado esquelético, que vai apresentar a contratilidade sob o nosso controle consciente, ou seja, um movimento voluntário, ou elas podem ser viscerais, que é quando elas estabelecem conexões com músculo liso, músculo estriado cardíaco ou glândulas, cuja contratilidade e função está sob o controle do sistema nervoso autônomo, ou seja, é involuntário, não está sob o nosso controle consciente. Vale ressaltar ainda que este ponto de contato dessas terminações nervosas, em especial com os músculos, constitui o que nós chamamos de junções neuromuscular ou também placa motora. Agora, as terminações nervosas sensitivas ocorrem nas fibras nervosas sensitivas e estão implicadas na captação de sensações e estímulos. Elas podem ser de dois tipos, gerais ou especiais. As gerais se caracterizam por apresentar uma estrutura morfológica mais simples e estão localizadas em diversas estruturas do corpo. Essas terminações nervosas sensitivas gerais podem ainda ser do tipo livres ou encapsuladas. A diferença é que nas encapsuladas, os receptores que ocorrem nessas terminações nervosas sensitivas encontram-se envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo. As terminações nervosas sensitivas livres estão implicadas em especial na percepção, na sensação de dor, enquanto que as encapsuladas atuam como receptor das impressões de tato, vibração, frio, calor, entre outras sensações. Já as terminações nervosas sensitivas e especiais apresentam uma estrutura morfológica mais complexa e integram órgãos especiais dos sentidos que ocorrem na cabeça. A exemplo das papilas gustativas, que estão implicadas na captação do sabor, né, no paladar, gustação, os receptores olfativos, que estão implicados na captação do odor, ou seja, olfação, e os cones e bastonetes, que estão implicados na captação de imagens, ou seja, na visão. Então é isso que nós tínhamos para conversar a respeito de anatomia do sistema nervoso nos animais domésticos. Agradeço a atenção e me coloco à disposição.